coco, Caxinguele tá me olhando. eu quebrei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu lavei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu ralei o coco, Caxinguele tá me olhando. e doce de coco, Caxinguele tá me olhando. e lajá de coco. Caxinguele tá me olhando. Bom, eu vou falar um pouco sobre o processo de patrimonialização do samba de roda, no qual eu exerci também um papel de mediação, né, que é justamente o tema da nossa mesa aqui hoje, né? Em que consistiu esse papel de mediação? Eu participei do processo de debate que aconteceu dentro do IFAM e no MINC para a definição de qual seria o candidato brasileiro à terceira declaração das obras-primas do patrimônio imaterial da humanidade, que foi um debate que aconteceu no ano de 2004. Essa declaração foi um instrumento jurídico internacional criado no final dos anos 90, enquanto não existia ainda a Convenção da Unesco para o Patrimônio Imaterial, que é uma convenção de 2003 ratificada em 2006, né? Então, antes de 2006, antes da entrada em vigor da Convenção do Patrimônio Imaterial, a Unesco lançou uma espécie de balão de ensaio, uma primeira tentativa de política pública internacional para a valorização do patrimônio imaterial, que foi a Declaração das Obras-Primas do Patrimônio Imaterial. A declaração essa que aconteceu em 2001, 2003 e 2005, né? O candidato brasileiro em 2001 não houve, em 2003 foram as artes gráficas dos índios Wanhampi, em 2005 foi o samba de roda. Mas em 2004 aconteceu o debate sobre qual seria esse candidato. E como eu tinha publicado um livro sobre samba, fui contactado pelo MINC em 2004 para participar desse debate. Participei do debate que acabou definindo o que seria o samba de roda do candidato e acabei sendo convidado para coordenar o dossiê de candidatura, né? Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente pensar nesse debate sobre a mediação nesses processos de patrimonialização como é que se escolhe, como é que se escolhe um bem cultural, uma forma de expressão para que ela seja patrimonializada, né? Quer dizer, a questão muito importante aí nisso, que inclusive é tratada nos documentos da Unesco e do IFAM também, é a questão do papel das pessoas que fazem essas manifestações culturais. O papel dos jongueiros, o papel dos sambadores, o papel dos coquistas lá em Pernambuco atualmente. Que papel as pessoas que fazem exercem na definição de que essas formas de expressão serão ou não objetos de políticas de patrimonialização, né? Muito bem, eu acho que o caso do samba e do jongo, que estão aqui representados, são ilustrativos das opções que existem com relação a isso. O caso do jongo eu conheço muito pouco, né? Mas do pouco que eu conheço, me parece que é bem contrastante com o caso do samba de roda, justamente. Por quê? Porque no caso do samba de roda, a coisa começou de cima para baixo, né? E nesse ponto, justamente, para mim é muito interessante estar participando da mesa junto com o Rosildo, né? Que foi o primeiro presidente da Associação de Sambadores, né? Uma associação que não existia em 2004, quando esse processo começou, né? Então, como é que começou esse processo? Como é que se deu essa escolha? Essa ideia de que o samba de roda passaria por um processo de patrimonialização. Ela começou da maneira mais de cima para baixo possível, ou seja, foi uma ideia do ministro, não foi nem do IFAM, foi do ministro, né? Quando, em 2004, a Unesco contactou o Brasil dizendo vai ter aí a nova declaração das obras-primas do patrimônio imaterial da humanidade, queremos que o Brasil coloque um candidato, né? Isso chega na mesa do Antônio Augusto Arantes, que era então o recém-empossado presidente do IFAM, pela primeira vez era um antropólogo, né, presidindo o IFAM, o Antônio Arantes possivelmente conversou isso com o Gil, que era o ministro da Cultura também no primeiro ano de mandato, né? O Gil, o músico que nós conhecemos,
o que é que ele propôs? Ele propôs que fosse o samba o candidato, né? Ora, isso é divulgado em abril de 2004 na televisão, inclusive, a partir de uma conversa. Isso está registrado, inclusive, teve no Jornal Nacional, na imprensa da época, que o Gil, em consultas com alguns assessores, que, se não me engano, foram, talvez outros, mas com certeza Hermano Viana e Muniz Sodré, né, assessores do Gil naquele momento, formais ou informais, e a partir dessa consulta, a 3 ou 4 assessores, o Gil propõe que seja o samba, né? Então, é aí que começa esse processo de escolha do samba de roda, né? Ou seja, ele não começa de uma mobilização na comunidade, como é o caso, me parece, que foi o caso do jongo, ou seja, que havia antes de haver o processo de patrimonialização, houve um processo de encontro, de diálogo, de mobilização dos jongueiros, processo longo que levou, depois de muitos anos, a que houvesse a patrimonialização. No caso do samba de roda, não, foi um processo muito curto. Essa entrevista do Gil divulgada na imprensa foi em abril de 2004 e a patrimonialização acontece no final de setembro e início de outubro de 2004. 6 meses, se tanto, né? Muito bem, eu estou falando aqui que é um processo que começou de cima para baixo, né? Isso é algo que pode, e sob certos aspectos com razão, ser muito mal visto, né? Mas eu estou dizendo isso e eu vejo esse processo com muito bons olhos. Bom, vocês vão dizer, não é à toa, eu fiz parte do processo, né? Então eu sou suspeito para dizer. Mas mesmo sendo suspeito para dizer, por que eu acho que o processo foi muito positivo? Porque o fato de que ele tenha começado de cima para baixo não quer dizer que ele continuou de cima para baixo, né? Quer dizer, eu acho que nesses processos políticos, a questão do cima para baixo ou baixo para cima ela é muito relativa, né? Porque nenhum processo que tenha uma certa continuidade no tempo, e ainda mais um processo que tem uma continuidade que acaba dando em muita mobilização, ele pode ser inteiramente de cima para baixo. Quer dizer, se ele tem uma continuidade, se ele engloba, se ele redunda e faz parte dele todo um processo de mobilização, é porque setores de base são capazes de se apropriar desse processo e de transformar ele em alguma coisa que atende aos seus interesses, vamos dizer. Isso me parece, isso é uma coisa que certamente pode ser muito debatida, mas até onde eu participei, até onde eu acompanho ainda, né, foi o que aconteceu no caso do samba de roda. E o Rosildo certamente vai poder falar disso tudo também em primeira mão para vocês. Então, o que acontece? Quer dizer, um ponto que eu acho muito importante, quando o tema da mesa aqui é mediação, eu acho importante ressaltar o seguinte: existe muitas vezes, nos processos de patrimonialização de modo geral, uma visão de que o inventário e o registro de um bem cultural é algo que depende primariamente de pesquisa. A gente está, me parece, num grupo onde tem muita gente que já trabalha com isso. Talvez eu esteja até dizendo algumas coisas que eu estou chovendo no molhado para vocês, né? Mas, então, a partir de uma certa convivência e experiência que eu tenho com pessoas que trabalham em processo de patrimonialização, e vocês, então, como são da área, também poderão concordar ou não comigo, existe uma visão de que o inventário, o registro, são processos que dependem primordialmente de pesquisa, ou seja, são antropólogos, pesquisadores, etnomusicólogos que geralmente vão estar à frente desses processos, né, salvo engano. Ora, a minha experiência no caso do samba de roda, como coordenador do processo de inventário e de registro do samba de roda, me levou a uma conclusão um pouco diferente. Ou seja, embora eu seja pesquisador também, eu acho que o que me permitiu trabalhar, o que me permitiu, digamos assim, ficar satisfeito com o meu próprio trabalho junto aos sambadores e nesse processo de registro, não foi tanto o fato de eu ser pesquisador, foi muito mais o fato de eu ter, por razões que têm ou não a ver com a minha formação de pesquisador, uma certa capacidade de mediação, justamente.
E aí o que eu quero enfatizar é que alguém que é formado como pesquisador, não obrigatoriamente ele vai fazer uma boa mediação, né? Ou seja, a capacidade de mediação, ela tem a ver muitas vezes com circunstâncias que... isso aqui é uma roda de conversa, então eu estou falando um pouco em termos pessoais, e vou continuar falando um pouco em termos pessoais. Quer dizer, a minha capacidade de mediação, eu atribuo em grande parte à minha formação política. Tem a ver com o fato de eu ter feito política estudantil quando eu estava na faculdade, entende? Ou até no segundo grau, ter feito Grêmio quando eu estava no segundo grau. Quer dizer, esse tipo de circunstância de vida, ao lado de outras circunstâncias de vida que podem ser mais formalizadas, podem se aprender também na universidade, né? Mas não obrigatoriamente num doutorado em antropologia, por exemplo, entende? Ou seja, um doutorado em antropologia não é feito para capacitar alguém a ser mediador, né? Claro que isso pode coincidir, eu acho que até muitas vezes coincide, né? Mas eu acho que uma reflexão sobre a formação para a mediação e a capacidade de mediação que é necessária para alguém trabalhar nesse tipo de processo e que é diferente da capacidade de pesquisa, né? Isso é algo que esse meu trabalho no samba de roda, a mim pessoalmente, ensinou, digamos, é uma lição que eu tirei daí, que isso é muito importante. Ou seja, a capacidade de ouvir as pessoas, capacidade de ajudar as pessoas a se entenderem, enfim, acho que vocês estão pegando o que eu estou querendo expressar com isso daí, né? Mas, quer dizer, eu, enfim, estou sendo talvez pouco modesto aqui, mas, digamos, eu acho que eu tenho em alguma medida essa capacidade, né? Estamos aqui numa roda de conversa, e eu acho que isso ajudou muito a que o processo de samba de roda se transformasse de uma coisa que começou de cima para baixo, né? Para algo que, quando a gente chegou no Recôncavo, onde eu nunca tinha ido, até julho de 2004, nunca tinha ido no Recôncavo, né? Quando cheguei no Recôncavo pela primeira vez, com os demais pesquisadores da equipe, que foram fundamentais para que esse processo chegasse num bom termo na minha avaliação, né? Que esses sim tinham estado, né? E eu acho que a possibilidade de trabalhar com pessoas que enfim, já tinham experiência de pesquisa, eram de lá, algumas estavam inclusive morando no Recôncavo na época, né? Sem dúvida foi algo fundamental também. Nós pudéssemos então articular uma rede de sambadores. Não é que nós articulamos, mas essa equipe, que não era uma equipe de sambadores, era uma equipe de pesquisadores, né? Mas que cedo compreendeu que o fundamental ali não era tanto fazer uma descrição do que estava acontecendo enquanto pesquisador, ou fazer uma análise, interpretação do que era o samba de roda, mas que o fundamental era conversar com pessoas, estabelecer um diálogo com pessoas, que essas sim eram as principais interessadas no processo de patrimonialização. Quer dizer, pensávamos nós que poderiam ser, mas a questão era saber se elas achavam isso ou não, né? Digamos que pessoas de fora estarem à frente desse processo, para mim, pelo menos, significava uma aposta de que essas pessoas iriam achar isso, né? De que esse processo de patrimonialização tinha potencialmente a capacidade de ser algo benéfico para aquele grupo, né? Mas, enfim, quem podia dizer isso, basicamente, eram sambadores. Então, eu acho que, se alguma sabedoria houve, isso que eu estou chamando de capacidade de mediação, nesse processo que aconteceu muito rapidamente entre junho e outubro de 2004, foi o de buscar primordialmente esse diálogo com as pessoas e de buscar os meios de ajudar, de contribuir para que os próprios sambadores, se achassem isso interessante, se organizassem, né? E, bom, assim aconteceu porque eles acharam interessante
e tiveram, realizaram 2 reuniões ainda em 2004, das quais só uma, na realidade, foi antes do registro a nível nacional, né? E em seguida, em abril de 2005, criaram a Associação de Sambadores, que hoje o Rosildo estava me dizendo agora há pouco, antes da gente começar, elegeu esse ano, não é, a sua diretoria, é a 3ª vez que se elege, não é isso? Com uma assembleia de 1.500 pessoas na Casa do Samba, em Santo Amaro. Bom, eu acho que eu já me estendi bastante, e, bom, isso foi mais um depoimento pessoal, nesse espírito de roda de conversa, e eu espero que a gente possa continuar dialogando. Obrigado. Agradecer a Elaine, a Mônica, a Alessandra, Rogério, todos os jongueiros que veem também com o samba de roda como uma manifestação irmã, né, nesse processo aí complicado do Brasil afora. Esse material foi feito de 2004 a 2005, durante a pesquisa, e quando a gente assiste hoje esse vídeo e a gente volta lá em tudo que a gente tem produzido, a gente detecta um avanço, né, da percepção dessas pessoas do que vale, do que é mesmo o samba de roda, né? Do que é o samba de roda na vida dessas pessoas, e hoje elas entendem o que é o samba de roda, o que é isso que elas fazem para o Brasil, né, e para o mundo. Foi difícil entender no início o que era, na verdade, o que é ser patrimônio, na verdade, e ainda da humanidade. Isso chegou como uma bomba no Recôncavo, chegou como com um peso lá para as pessoas. Eu lembro que quando a equipe visitou a minha cidade, lá em Salbara, eu estava com minha mãe e um tio meu sentados na porta, costurando, né? Minha mãe fazendo sacola de palha de uricuri, e eles chegaram para conversar com minha mãe, eu fiquei do lado para primeiro entender o que era, né? Como é que essas pessoas chegam aqui, quem mandou, por quê, está conversando com minha mãe. E aí a gente começou a fazer essas perguntas que até hoje não foram respondidas. E aí eu tenho aqui a oportunidade de estar a primeira vez com o Sandrone falando disso. Primeiro chega a Universidade de Pernambuco, representada por Sandrone, no estado da Bahia, que tem a Universidade Federal da Bahia, tem a UNEB, a UFES, vários pesquisadores e etnomusicólogos e musicólogos que fazem isso, e de repente vai uma coordenação da Bahia com a equipe de Pernambuco, com algumas pessoas de lá, para fazer uma pesquisa sobre samba de roda. E a gente não se reconhece nessa equipe, né? Inclusive eu tive problemas sérios com grande parte dessa equipe depois, porque a gente assumiu o seguinte, ó, chegou aqui, fez a pesquisa, mas a partir daqui, agora, é com a gente, né? A partir daqui, agora, a gente toma conta e vocês podem continuar colaborando. Mas esse processo de sentar e de ouvir, vocês vão sentar na roda, não mais vocês vão ficar aqui para coordenar a roda. Quem coordena a roda somos nós, sambadores e sambadeiras. E a gente levou um tempo para digerir isso, até ser criado a nossa instituição, a Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, que ela foi criada no dia 17 de abril de 2005, foi uma das últimas assembleias lá em Salbara, que a gente fazia, a dinâmica era reunir as pessoas nos mais diversos municípios, né, para poder tentar reunir o maior grupo de pessoas e ir conversando. E a gente, junto com um parceiro, um professor da UFBA, um advogado que é da Associação dos Advogados Negros da Bahia, fez uma consultoria com o IFAM e trabalhou com a gente na construção do estatuto da associação. E lá nessa assembleia, nessa reunião em Salbara, a gente discutiu o estatuto, aprovou, e foi feita a eleição, na qual eu fui eleito, e fiquei durante os anos de 2005 a 2009 na coordenação. Fui reeleito para o primeiro mandato, reeleito para o segundo, e a gente foi amadurecendo essa ideia.
Nesse período, a gente, para começar essa mediação, a gente teve que ter um tempo para entender e dizer a algumas pessoas. Então, metade do pessoal que trabalhou da Bahia nessa construção do dossiê, nesses primeiros 3 anos, se afastou de todo o processo, porque a gente entendeu que, vocês trabalharam no processo, mas a partir de agora, somos nós sambadores. E esses professores, pesquisadores, queriam ainda manter a relação de cima para baixo, que foi colocada pelo IFAM nesse processo, né? Eu não quero aqui nem discutir se foi bom, se foi ruim, para que eu aprendi hoje com a professora Holanda, vamos aguardar o momento de agredir. Eu nem quero, não vamos discutir isso, eu só quero dizer que quando a gente entendeu todo o processo, a gente parou com essa coisa dessa relação, né, de baixo para cima, e também não é de cima para baixo, ela é horizontal, né? Ela é no mesmo nível. Então é com pesquisador, é com sambador. Por isso é regra, virou regra no nosso estatuto. Só pode ser coordenador da Associação dos Sambadores e Sambadeiros do Estado da Bahia, sambador, que seja legitimado pelos mestres e mestras do samba de roda. Então não adianta se filiar e participar de um grupo de samba de roda que o coletivo de sambadores de mestres não reconheça como sambador. Porque qualquer pessoa pode, de repente, participar de um grupo de samba da comunidade. Mas, para ser o representante da associação, tem que ser legitimado pelo coletivo de sambadores, e aí com palavra dos mestres. É Dona Dalva, é Dona Cadu, é Mané Velho, é Zelita, é Paião, e assim a gente faz isso. Mas, para esse processo, precisou fazer essa aproximação, trazer a turma que estava mais afastada, para que os mestres assim os reconheçam. Aí nós temos vários exemplos. Olívia, por exemplo, é um exemplo disso, né? Lá na comunidade, no município de Irará, Olívia assume com o coletivo dos mestres, dos jovens de lá, dos sambadores daquela região, que é composta pelos municípios de Irará, Pedrão, Oriçanga, Água Fria. Essa responsabilidade assume essa coordenação municipal que a gente tem, né, posta lá no nosso estatuto. Então, como é que se dá essa mediação? A gente percebeu que a mediação da Associação dos Sambadores e Sambadeiros do Estado da Bahia com os detentores e as outras instituições e com o governo, ela precisava tomar a dinâmica do samba de roda. A gente percebeu que a mediação da Associação dos Sambadores e Sambadeiros do Estado da Bahia com os detentores e as outras instituições e com o governo, ela precisava tomar a dinâmica do samba de roda. E é essa que Dona Fiita, de lá de Teodoro Sampaio, falou: se é samba de roda, tem que ter a roda, tem que ter a conversa. Então lá no samba tem a roda, e essa roda que a gente assume na mediação é exatamente a possibilidade de ter as pessoas que fazem o samba de roda conversando e dizendo para a gente como é que faz o samba, e a gente que faz essa mediação dizendo para eles como é essa batalha política que a gente está de cá tentando manter para assegurar isso que a gente vem construindo. Mantendo a dinâmica do samba de roda, como disse o mestre João do Boi, precisa das parelhas para gritar o samba. A parelha no samba de roda são duas duplas que tem um estilo de samba de roda que é o mais comum, não é o mais comum da região, que é o samba chula, onde 2 sambadores cantam a chula, e os outros 2 cantam o relativo. Então a gente precisa, nessa dinâmica do samba de roda, nós temos a parelha da seba, que canta a chula, no sentido aqui de que sai e busca, e vai buscar o conhecimento dessas políticas, e leva e ouve o grito dos sambadores, que é o relativo, dando a resposta disso que a gente leva para ele. Então a dinâmica da mediação da seba é a dinâmica do próprio samba. Tem a chula, tem o relativo, depois toca a viola, que ali o nosso saudoso
mestre Zé de Lelinha, lá de São Francisco do Conde. Naquele momento que a viola toca, aí ninguém canta, só se tem a dança na roda. E a dança, no nosso processo, é exatamente isso que a gente vem construindo, né? O plano de salvaguarda do samba de roda, ele foi pensado, construído nesse período de 2004 a 2005, né, com essas reuniões, e as metas elas foram colocadas como metas de curto, médio e de longo prazo, e pautado em 4 pilares, que são pesquisa e documentação, reprodução e transmissão, promoção e apoio. E é nessas 4 linhas que a gente avança, né, para a continuidade do samba de roda. Nesse período, a gente hoje imagina assim, o samba de roda ele não iria, o samba de roda, o jongo, o carimbó, o samba de coco, nenhuma das nossas manifestações elas não vão nunca com certeza morrer. Não vão, porque nós vamos sempre dar vida a essas manifestações. Se não da forma que fizeram os nossos avós e bisavós, mas da nossa forma. Então, o jongo hoje, como ele é dançado, o samba da forma que é dançado e é tocado, com certeza ele não é da forma que foi feita pelos nossos antepassados, mas ele é feito, né? E a gente vai continuar fazendo o nosso samba de roda, o nosso jongo. Claro que nesses componentes na mediação desses componentes do plano, nós tivemos que eleger, né, aqueles que mais rapidamente seria alcançado pelos detentores. É importante dizer que tudo que é feito pela associação, tudo que é discutido, a gente, antes de pensar em qualquer uma outra questão, a gente pensa nas pessoas. São as pessoas que nós queremos atingir. São os detentores. São para eles que nós estamos aqui nessa mediação. Então, falando novamente da professora Yolanda, essa questão da pesquisa, a gente precisa realmente da pesquisa para que as coisas continuem, mas antes disso a gente precisava fazer com que... A gente precisava de ter os detentores próximos. Então, num primeiro momento, a gente... não é que nós abandonamos a questão da pesquisa. Lá, diferente do jongo, o samba de roda, a gente não tem essa aproximação com a universidade, né? Até porque as pessoas que primeiramente estavam próximas, as pessoas da universidade que estavam próximas com o samba de roda, elas queriam, a gente percebeu que elas queriam manter a relação de baixo para cima. Então, né, a gente botou o pé no freio e começamos a tocar os outros pontos, que foi a reprodução, a transmissão, a promoção e o apoio. Então, hoje, na questão da reprodução, nós temos essa reprodução do samba de roda e a transmissão, ela se dá pela oralidade e pela repetição. Então, a gente pensou, nós temos que fazer com que os nossos mestres do samba de roda voltem a dialogar com seus netos e netas, voltem a visitar as escolas para falar e fazer o samba para que essas pessoas vejam. E o resultado disso é que em diversas comunidades, grupos de samba mirim, né, as escolas das comunidades recebendo os mestres para falar do samba de roda, para tocar o samba de roda. Nas nossas famílias, a gente observa que os netos, como disse ali Dona Fia de Pirajuía, os jovens não querem saber de samba, eles querem saber de seresta e de pagode, né, e de arrocha agora, que é um outro movimento lá na Bahia. Mas a gente hoje observa que os jovens, os netos, eles começaram a acompanhar os seus avós para as reuniões da associação, para o Caruru de São Cosme e São Damião, que a gente realiza, e aqui aproveito para convidar todos no dia 30 de setembro, o nosso grande Caruru, lá na Casa do Samba, em Santo Amaro. Então, esses netos e bisnetos e filhos começam a acompanhar os seus avós, seus pais, nas nossas reuniões, e nesse acompanhamento eles passaram a viver novamente mais próximo isso. Essa foi a dinâmica que a gente
pegou para essa mediação. E na promoção do samba de roda, a gente pensou o seguinte: bom, samba de roda é patrimônio do Brasil, é patrimônio da humanidade, as pessoas vão começar a querer ver, né, querer convidar os grupos, as pessoas. Então nós vamos fazer isso, né? Nós vamos promover essa ida dos mestres, essa ida dos grupos. Nós vamos mediar isso também, mas com alguns requisitos para garantir a continuidade de fazer o samba de roda. Então, quando convida um grupo, que é a associação que faz essa mediação, a gente garante que, em maioria dos casos, a gente tem coletivos de mestres do samba de roda. Nesse coletivo dos mestres, tem sempre alguém da juventude que acompanha, né, para poder, a juventude aí, no sentido, para entender mais rapidamente a política e ter por perto ali o seu mestre, o seu pai, sua mãe, sua avó, para que eles garantam o respeito dos outros. Então a gente tem promovido essa ida dos mestres para falar sobre o samba de roda. E a minha vinda aqui também, ela faz parte dessa promoção. Quando eu venho aqui, eu venho para vender o peixe do samba de roda, né, para os jongueiros, colher e ouvir dos jongueiros o que é que eles estão fazendo. Essa ideia do coletivo de juventude do jongo é fantástica, né? No samba de roda a gente está pensando como nós vamos começar a fazer isso. Nós fomos por outro viés. Nós instalamos agora 14 casas de samba de roda em 14 municípios, lá, não só do Recôncavo, que é diferente do... O samba de roda que é patrimônio, é o samba de roda do Recôncavo da Bahia, mas na verdade a gente extrapolou isso, que o samba de roda, como bem começa aqui o vídeo, ele está presente em todo o estado da Bahia. Olívia é representante do Portal do Sertão, que é um outro território do estado. Então, a gente extrapolou isso, a questão dos territórios, e com essas casas do samba, a gente busca a liderança jovem para coordenar as casas do samba. Então, mas com o primeiro critério, a liderança jovem é articuladora da Casa do Samba, mas o coordenador é um mestre eleito naquela região. Para sempre, o articulador tem que tomar a bênção, saber o que é, perguntar antes de qualquer coisa. E eles sabem que os articuladores conversam diretamente com a associação, mas ouvindo o mestre. Então, eles estão lá por conta dos mestres do samba de roda. Não é o contrário. Então a gente tem que saber. Então nós tivemos problemas com alguns articuladores. Eu não quero mais trabalhar, eu não vou mais me reunir com o mestre Satu. Mestre Satu é osso duro, eu não quero mais saber, eu não falo mais com ele. Tá, você não fala mais com o mestre Satu, então a gente vai fazer todo esforço. Quer continuar? Não quero. Isso aconteceu lá com um articulador da cidade de Antônio Cardoso, e tem um mestre Satu que realmente é osso duro. Mas ele disse que não queria mais saber de mestre Satu. Então, Paulo, se você não quer saber do mestre Satu, pelo nosso projeto, a gente prefere que mestre Satu continue e você vai compor o grupo, e a gente vai trocar a articulação, porque você não está conseguindo fazer o papel que é ouvir o mestre, mesmo ele sendo osso duro, mas é pedir a benção ao mestre. Então a gente muda. Então esse é o papel. O projeto da Rede do Samba é um projeto do Pontone Cultura, o qual hoje eu coordeno. Eu saí da coordenação da SEBA e a nova coordenação me convidou, e eu coordeno um projeto do Pontone Cultura, que dentro do projeto do Pontone Cultura, a instalação da rede foi o jogo fez isso o ano passado, né? E a gente aí fez no ano de 2010, a gente começou isso no ano de 2011, e tocando numa coisa que é importante, que é aquela viola. Aquela viola é o instrumento que, nos depoimentos que a gente ouve, ele foi adaptado, é um instrumento que foi adaptado para o samba de roda. É um instrumento que tem origem portuguesa, né? Isso o Sandrone sabe mais do que eu, claro. Ele foi um instrumento adaptado para o samba de roda, no seu formato. Ele é maior que um cavaquinho, menor que um violão, e foi adaptado para o samba de roda, e ele estava desaparecendo. Então, a curto prazo, dentro do plano de salvaguarda, foi criada uma oficina lá em São Francisco do Conde, enquanto o mestre
Zé de Lerinha era vivo. No ano de 2000 ele faleceu no 25 de novembro, no ano seguinte. No dia 25 de novembro ele faleceu. No dia do samba do ano seguinte, em 2006. A gente estava reunidos em São Félix, aí sobre a notícia que ele tinha acabado de falecer. E a gente perdeu, não tinha mais ninguém tocando viola. E aí um professor da universidade, lá professor Cássio, fez um mestrado sobre a viola, e ele é uma das nossas referências agora, e a gente montou uma oficina dentro do Pontão, e com o apoio que a gente buscou da Petrobras, a gente voltou a fazer a viola machete. Então a gente tem hoje lá produzida cerca de 15, 20 violas, e a gente começa agora no mês de julho a oficina com os jovens da região para ensinar a tocar a viola. A gente encontrou o mestre Celino, da cidade de Terra Nova, de outras comunidades lá, que mestre Celino tinha uma viola feita por Clarindo, que estava num saco na casa dele, que nunca mais ele tinha pegado essa viola. A gente foi lá, conversou a ele a pegar a viola, ele tirou do saco a viola agora e voltou a tocar novamente. E ele tem viajado pelo Brasil aí com o Cássio, mostrando o repertório da viola machete. Então, o processo que se deu o que se dá da mediação da SEBA com os detentores e com as outras instituições é mantendo a dinâmica do próprio samba, né? Essa coisa da roda, essa coisa do ouvir, do falar e do dançar também. A gente não pode perder esse elemento que é muito importante, né, para que o samba de roda exista, que é o dançar, né, que é o tocar, que é a parte bonita disso tudo. Então, é isso, a gente tem mantido essa relação, tentado fazer com que a juventude, que os mais novos, ainda busquem entender que é importante, porque assim como o mestre Duzinho, da cidade de Teodoro, disse no vídeo em 2004, seria bom que virasse, seria bom, é como se fosse uma cultura, né? Hoje a gente ouve os mestres dizer, né, que a musicalidade brasileira existe por conta do que foi feito por eles, pelos ancestrais deles, pelos nossos ancestrais que tocaram e cantaram e deixaram esse legado. Enquanto em 2004 eles diziam assim, seria bom que isso virasse uma cultura, hoje eles dizem, o Brasil, a música do Brasil existe porque fomos nós que começamos. Então, esse processo é o processo que a gente tem mantido e, com certeza, tem vida longa o samba de roda, o jongo e todas as manifestações feitas por nós, o povo negro desse Brasil. Era isso, obrigado. Queria agradecer, claro, o convite de fazer parte dessa mesa que vai discutir a questão da mediação institucional em comunidades tradicionais e tentar, através da minha fala, apontar para os não detentores de patrimônios algumas dificuldades dentro dessas relações e, ao mesmo, não sendo nenhuma novidade para os detentores, pontuar algumas questões que são pertinentes também até para a própria salvaguarda do nosso patrimônio, no caso do jongo e, com certeza, de todas as outras. Então, o primeiro elemento que eu penso ser importante, pode passar, é a comunidade em si, né? Essas dificuldades do cotidiano que me fazem, talvez, dentro da academia, levar as problemáticas que às vezes ficam tão isoladas nas nossas comunidades e nessa relação, às vezes, com pesquisadores e acadêmicos, nessa fala jongueira, nessa fala dessas vivências, às vezes, do processo do registro para a escrita, em alguns momentos, às vezes, fica bastante distante. Então, vou tentar também aproximar um pouco isso. Então, a nossa comunidade lá em Campinas, João Godito Ribeiro, a gente começa falando que milho virou pipoca na fazenda Roseral. Quero ver jongueiro novo, quero ver jongueiro bom. Nós somos uma comunidade nova, de jongueiros novos, mas que buscamos ser bons
bons jongueiros, e ser bons jongueiros é jamais esquecer de começar qualquer coisa tomando a benção dos mais velhos, e agradecer a eles também a oportunidade de estar aqui, podendo fazer essa fala, e aos jongueiros novos, que são a nossa continuidade e que fazem com que o ciclo sempre flua. Então, a nossa comunidade lá em Campinas, talvez também por ser nova, e ser uma comunidade negra, numa região periférica da cidade, que sempre teve diversas dificuldades de infraestrutura, de condição, as coisas naturais que acontecem com a maioria dos detentores, porque em sua maioria também, no caso das manifestações que foram patrimonializadas de descendentes, afrodescendentes, enfrentam isso. Então, são negros com dificuldade de estudo, com dificuldade de moradia e diversas outras dificuldades. A articulação, o conversar com o outro, sempre foi parte da gente. Porque a gente, quando tem dificuldade, a gente bate no vizinho. E aí o vizinho começa a fazer parte de nós. Então, tudo que a gente sempre fez dentro da nossa comunidade, essa coisa da articulação, que a gente discute tanto, na maioria dos detentores, não é um fator novo. Eles se articulam como resistência e se articulam para sobreviver, porque muitas vezes esse distanciamento e a necessidade de uma mediação institucional, ela demora mais do que a própria necessidade. Então, lá também, a gente sempre se articulou muito com outros grupos e dessa articulação tentarmos nos fortalecer no que era difícil. Então, era desde a necessidade de sobrevivência e existência, em apoiar o parceiro que às vezes está passando por um momento pessoal e particular, até em ações de modo geral dentro da cidade. Então, a gente discute bastante hoje a questão dos quilombos urbanos, em diálogo com os demais quilombos, porque as comunidades urbanas, de modo geral tradicionais, elas também ficaram restritas às regiões periféricas. E aí, pode mudar. A cidade de Campinas, segundo Kleber Maciel, foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão. E em 1920, a gente ainda encontra resquícios de trabalhos escravos em algumas fazendas. Então, nós temos a rodovia Anhanguera, que corta a cidade em dois momentos, e nós estamos da rodovia Anhanguera à margem dessa grande avenida que é a John Boyd Dunlop, que é o que faz o umbigo com o maior centro periférico, é a maior avenida da cidade, e é onde estão o maior centro periférico de falta de condições também na cidade. Então, a Fazenda Roseira, né, onde a gente está localizado ali no Jardim Roseira, e o Jardim Roseira, Vila Perseu, Leite de Barros, esses bairros do entorno desse facho verde, eram antes propriedade da própria Fazenda Roseira, que é onde a gente está discutindo a questão da nossa permanência dentro do espaço, através de articulação de ações. Pode passar. Então, aí é uma imagem da fazenda antes do processo de loteamento. E aí, quando a gente apresenta essa questão do loteamento, é falar também um pouco do que as comunidades sofrem e lidam com a mudança do espaço ao seu entorno, né? Porque, de modo geral, elas continuam lá, o seu entorno começa a ser valorizado, e aí uma série de interferências passam a fazer parte do cotidiano dessas comunidades que antes não tinham. Eu gostei muito no fichário do Jongo, o Jongo na escola, quando eu vi algumas questões lá de Angra, com a mudança que aconteceu nessas comunidades, com a abertura da rodovia. Então, toda mudança externa interfere diretamente no nosso cotidiano, nas nossas relações e na forma que a gente se articula dentro dos próprios espaços. Então, aqui era a Fazenda Roseira antes, ela era direto, né, ela dava entrada diretamente à Avenida John Boyd Dunlop e sempre foi uma propriedade particular. Então, a comunidade que foi constituída, como vocês viram no entorno, elas tinham uma relação marginal com esse espaço, mas sempre reconheceram que se tinha um elemento antigo de referência, de patrimônio, de beleza, que só tinham nos outros lugares da cidade, era a Fazenda Roseira. E aí, o reconhecimento do patrimônio material, para os detentores também é sempre anterior ao imaterial. Porque no próprio processo histórico a gente foi acostumado a ver que normalmente o que é bonito nunca é o que é o nosso.
O bonito está sempre lá onde a gente vai visitar, onde a gente vai ver, onde a gente vai buscar para aprender alguma coisa, mas nunca é o que está dentro da nossa casa. Pode passar. Mas, apesar disso, a gente também não tem dúvida, quanto detentores, da importância da simplicidade de todo o cotidiano da nossa comunidade. Do fogão a lenha, da comida que foi feita, por exemplo, da experiência no encontro de jongueiros jovens, lá no Quilombo do Toninho, onde as mulheres fizeram toda a comida no fogão a lenha e que toda a juventude ficou ali e altas brincadeiras rolaram. Então, é um processo natural, mesmo às vezes a gente não tendo dimensão dos termos e das problemáticas, a importância que tem estar do lado do fogão e ouvindo a cozinheira e brincar com ela, e o quanto a gente aprende nessas relações muito simples. O quanto é importante a gente guardar as coisas que estão à nossa volta, mesmo quando elas são negadas a gente. Então, a Fazenda Roseira, apesar de a gente ter tido uma relação marginal, nunca houve dúvida de que aquele espaço trazia uma memória dos nossos antepassados que construíram parte desse país e também a própria fazenda. E é essa memória, é essa dimensão de relação que fez com que a gente começasse a acompanhar o processo. Então, essa é uma das casas, esse espaço da Casa de Cultura Fazenda Roseira é um equipamento público que, com a chegada do loteamento, foi doado à Prefeitura Municipal e que o ex-proprietário, mesmo após o decreto, começou a depredar o espaço para reconstruir numa outra propriedade que ele tem. Então, a primeira ação que essa articulação entre parceiros e comunidades jongueiras fez foi acompanhar o processo através de registro. Então, aí, um pouco acompanhando, esses são funcionários do ex-proprietário. Pode passar. E aí, o início das intervenções. A primeira ação que a gente fez foi tentar entender, afinal, o que era esse tal decreto que dava esse lugar como equipamento público, né? Então, todo o processo também de inserção e de incentivo que a gente faz para os jovens estarem na academia, mais é do que serem acadêmicos, mas para que aprenda com a academia ferramentas para cuidar da própria comunidade. Como que a gente ia discutir a questão de território e espaço se a gente nem sabe o que é decreto? Todo momento a gente tem um decreto, uma norma, uma lei, um órgão que está regulando alguma coisa que sempre é tão complexo de compreender. Então, como que a gente tenta aproximar isso? E aí, as buscas que a gente faz no cotidiano para compreender numa velocidade em que o próprio processo nos oprime. Então, fomos entender o que era esse decreto-lei. Foi um decreto de 24 de agosto de 2007, que determinou que o equipamento público foi doado à prefeitura e quanto equipamento público lhe poderia ser utilizado para a Casa de Cultura e outros elementos. Então, a gente viu que o nosso acompanhamento no espaço, primeiramente, era legítimo. Depois, a gente protocolou um pedido à Condepac de Campinas, porque logo que o patrimônio, esse equipamento, se tornou equipamento público, no site da prefeitura veio dizendo que ele era um patrimônio histórico de Campinas. Então, a gente pediu o tombamento desse espaço, para ver se a gente conseguia preservá-lo. A gente encaminhou todas essas fotos, registros, imagens ao poder público e até hoje a gente não recebeu nenhum resultado, mas foi aberto, na época, por um vereador, um processo na promotoria da cidade que terminou em nada. A gente teve a visita, na época, do Célio Turino, que era secretário, né, da CID, que estava visitando a cidade para conhecer pontos de cultura. A gente não tinha nenhum contato ainda com ele, mas um dos parceiros envolvidos também nesse processo de diálogo com o espaço o conhecia e fez com que ele chegasse lá. Em alguma medida foi essa chegada dele no espaço que possibilitou que aparecesse alguém da prefeitura para dizer que o espaço era dele, porque até então estava aquela confusão, a polícia lá tentando entender quem que era o culpado, que com certeza estava muito mais para prender a gente do que quem estava depredando, e a prefeitura de um telefone falando: o que está acontecendo aí, não sei, mas quando chega alguém de cima para baixo, é impressionante como uma velocidade, né, acontece. E aí, com essa chegada do de cima para baixo, representante de um órgão federal, fez com que o município apresentasse seus representantes para falar que não, o prédio é nosso, mas que não impedisse
que no mesmo dia dessa reportagem, a Condepac, que é o órgão de patrimônio local, dissesse que chances de tombamento eram mínimas por conta da descaracterização. Que a própria cidade não reconhece que eles são patrimônio, que é também uma realidade de muitos dos detentores aqui presentes. A gente atua e aprende a cada dia a importância que é ter esse registro, mas, ao mesmo tempo, a gente enfrenta no mesmo dia a dia a dificuldade de ser ouvido, porque, apesar da gente ter um reconhecimento em âmbito nacional, localmente é ainda uma grande luta. A nossa ação dentro desse espaço significa como que a gente dialoga e media com a cidade, com a diversidade de pessoas que compõem a cidade, com a nossa própria comunidade, o que é esse tom de detentor, de memória, de ancestralidade, na condução de um equipamento que é público. Pode seguir. E aí, é daí que vem tudo isso. A gente, dentro do ano de 2005, eu acho, a gente fundou a Associação do Jongo Benedito Ribeiro. É uma associação que foi formalizada principalmente para tentar se apropriar desse processo, de se enquadrar dentro dos diversos editais públicos, né, na busca de tentar captar recurso para potencializar as próprias ações. E também esse diálogo, essa busca de dialogar através de editais não é fácil. Escrever edital é muito complexo, prestar contas é muito difícil, porque às vezes a gente não previu dentro do edital que o nosso cachorro ia precisar de um veterinário. E o cachorro não é só um cachorro, ele é membro, ele é parte, ele também nos protege, ele é bem. Às vezes a gente não preveu que talvez a gente tivesse que fazer um lanche. E aí a comida, né, reforçando um pouco o que foi dito nesses dias, eu adorei a frase do Gil numa reunião que a gente teve em São Paulo. A comida para os detentores de patrimônio material, no caso os jongueiros, para o patrimônio material é igual a tinta da parede para o patrimônio material. É parte, é fundamental. E ainda às vezes a gente ainda às vezes encontra essas diferenças e dificuldades de enquadrar esse patrimônio material com essa ampla diversidade dentro das normas já estruturadas. Então, o nosso projeto de pontos de cultura, que foi aprovado em 2009, se chama Duas Marias e o Medite. Então, essa aqui é a minha mãe, Maria Alice. Esse é o mestre Dudu, que todo mundo quase conhece. A tia Edith e a tia Cidinha, que é a Maria Aparecida. E como todos os 5 filhos de Dito Ribeiro têm 2 nomes, menos a tia Edith, é Maria Alice, Maria Aparecida, José Roberto, Carlos Augusto, e a Edith é só Edith, a gente quis fazer uma brincadeira da própria brincadeira dela. Então a gente deu o nome ao projeto Duas Marias e o Medite. E o projeto Duas Marias e o Medite, ele tem, na verdade, como objetivo, mais do que resguardar e salvaguardar memórias dos nossos mais velhos e fortalecer esse ensinamento com ele, foi uma estratégia que a gente conseguiu, através da aprovação digital, ganhar um fôlego para nos mantermos também dentro do espaço da Casa de Cultura Fazenda Roseira. Então, aí, quando a gente consegue também acessar o recurso público, ele realmente contribui para o nosso fortalecimento. Então, a nossa estratégia foi, mais do que ter o título de ponto de cultura, foi garantir que esse título de ponto de cultura fosse um elemento a mais para os nossos diálogos e articulações dentro da cidade. E esse projeto, pode passar, né? Ele é fundamentado através de resistência à memória e ancestralidade, né? Um espaço de todos nós, que é um elemento fundamental, que é permanente, presente no jongo. E aí a gente faz jongo no casarão, a gente leva o jongo para tudo que a gente faz, pode seguir. E a base do trabalho é, com certeza, a Lei 10.639, que no ano de 2008 se tornou a 11.645, né, inserindo também as mesmas demandas para as questões indígenas, e através da Lei 10.639, e aí a gente também está se apropriando de uma lei para defender o território
território e preservar a nossa identidade negra. Então, por conta dessa lei, a gente discute que ali a gente só vai desenvolver atividades que perpassem por uma lei que é federal, reconhecida, né, e discutida e dialogada. Só tem uma dificuldade de implementação, mas é essa lei que dá o tom. Então, essa lei também que explica a nossa resistência em discutir só as questões étnico-raciais e culturais, porque talvez, se estivéssemos lá apenas nós mesmos falando da importância que é o fortalecimento da identidade negra no cotidiano, também talvez não fosse suficiente e iriam vir com um discurso que a gente está fazendo discriminação ao contrário. Os pilares desse trabalho é cultura afro, e aí a parceria com diversas manifestações, roteiro afro, a gente desenvolveu, junto com a Secretaria de Turismo, um roteiro afro na cidade, que não funciona, mas que está lá registrado, e não funciona porque não se tem na cidade técnicos preparados para discutir a identidade negra, a história do negro na sociedade, na nossa perspectiva. Então sempre vem aquele olhar, olha que a Igreja São Benedito, que os pobrezinhos construíram na época da escravidão, e ainda alterar esse discurso é um processo, mas a gente conseguiu, 10.639, fazer essa ação lá. E com a educação, o programa Mais Educação é o nosso parceiro principal. A gente acredita que trabalhar com criança e poder possibilitar a ela aproximar o mais velho com o mais novo, contar essas histórias, a gente pode tentar contribuir para uma alteração de percepção na nossa comunidade de modo geral, e o meio ambiente, onde a gente trabalha principalmente com a mitologia africana, né? Então, através dos mitos africanos que explicam diversas coisas, a gente insere a questão ambiental com as crianças. E a etnobotânica, né? Está sendo muito interessante ter a parceria de outros membros da comunidade, de parceiros da PUC, que está ali na frente, que trabalha com biologia, na linha de etnobotânica, e descobrir outras histórias para além daquelas que nos contaram. Eu não sabia, mas a Guiné, por exemplo, ela era conhecida no período de escravidão como a mansa senhor, porque ela tem uma substância que pode dar uma sonolência. Então, a gente conta dentro da etnobotânica as histórias como essa, do Amansa Senhor. Então, quando ia ter batuque, rolava uma articulação entre senzala e cozinha para amansar o senhor, e o batuque comer solto. Mas uma interessante estratégia de sapiência do nosso povo, que a gente ainda luta para que aproxime e que seja repassada. Pode continuar. Aí, uma das vivências de Jongo, né? Essa é a ação fundamental, as vivências com os mais velhos, com as crianças na comunidade. Hoje, como o casarão não foi tombado, a gente começou a colocar a nossa coloração nele. Então, ele está todo colorido, não tem mais as paredes brancas. Pode seguir. Aí, uma das ações de roteiro e intercâmbio cultural com jovens. Então, a gente recebe parceiros de diversos. Quando passou a fazer parte da rede de pontos de cultura, ampliamos também os parceiros. Claro que uma das alegrias maiores é quando a gente recebe os jongueiros, como ano passado no Arraial do Jongo. Mas a gente gosta muito de trocar com todos que desejam conhecer mais a nossa cultura afro-brasileira e desses nossos saberes. Então, a gente desenvolve parcerias de intercâmbio cultural com jovens, adultos, idosos, dentro do roteiro desenvolvido dentro da fazenda, porque daí a gente apresenta todo o espaço da Fazenda Roseira, que ele traz as características do século XIX, de casarão senhorial, na nossa perspectiva cultural e de afrodescendente. A nossa comunidade é uma comunidade jongueira, a gente faz jongo, mas a gente busca aproximar relações com as outras manifestações. Então, quando escolas querem saber mais ou da capoeira, ou de maracatu, ou de outras manifestações, é também possibilitar essa ponte com esses outros grupos e que eles mesmos possam estar falando. E aí, da Senzala Casa Grande, quando a gente viu o título dessa reportagem, que saiu na revista Raça, falando do que estava acontecendo na Fazenda Roseira, em alguma medida gerou um grande incômodo,
porque parece que é uma ascensão, né? Você saiu da senzala e foi para Casa Grande, e não há ascensão no processo de escravidão, porque você não tem a escolha para poder ascender. Mas eu acho que, para a diversidade da nossa sociedade, todo mundo, quando lê da senzala à Casa Grande, rapidamente também entende diversas coisas que estão envolvidas nesse conjunto. E aí essa reportagem saiu na revista Raça, Brasil, em maio de 2010, com a nossa concordância, na época, não no título, mas na entrevista. A reportagem foi bastante fiel ao processo, e em 2010 a gente estava vivenciando um processo bastante denso lá, e foi importante essa parceria. Pode seguir. Aí, algumas ações, né? Essa reunião eu quis trazer porque foi uma das reuniões mais significativas que a gente realizou quanto comunidade jongueira e de mediação. Então, aí a gente tinha a parceria do Pontão do Jongo, membros do IFAM, Museu do Folclore, do MINC, professores da universidade, né? Na época meu orientador, o Caracol, estava presente, alguns intelectuais da Unicamp, e diversos, né, a maioria com certeza lideranças de comunidades e atuantes da cultura afro-brasileira local, militantes da comunidade negra, dialogando a Fazenda Roseira, porque a gente entende também que a gente, quanto jongueiro e detentor, nós somos um elemento de fortalecimento para aquele espaço, mas o cuidar desse espaço não pode ser uma responsabilidade só nossa. Então, todos os movimentos que atuam com a cultura negra na cidade, mais do que a gente, também tem que olhar e reconhecer a importância da gente preservar esse espaço. Então, foi uma reunião ampliada, e essa experiência de articular coletivamente, também a gente aprende nesse cotidiano do jongo. Então, hoje, por exemplo, eu atrasei um pouco para chegar, porque a gente estava entre as lideranças jongueiras, fazendo algumas ponderações e fazendo algumas reflexões, e é isso que faz a gente caminhar e aprender, porque a gente para, se ouve, chegamos num consenso e avança. Então, todas essas ações na Fazenda Roseira não é um processo da comunidade Jongo Dito Ribeiro em Campinas, mas talvez mais um modelo dentre os diversos outros de cada uma das lideranças jongueiras que estão aqui e que poderiam tranquilamente estar aqui contando para apresentar as diversas dinâmicas que a gente enfrenta no cotidiano. Pode passar. E aí, a nossa conclusão de mediação institucional em comunidades tradicionais. Esse é um ponto que veio logo no processo de ocupação do espaço. Na Fazenda Roseira, o milho virou pipoca. Eu com meu tambu na mão, senhorzinho não me toca. Pode passar. Aí é uma das nossas imagens, né? Eu seguro sua mão na minha, para que juntos possamos fazer o que eu não posso fazer sozinho. Muito obrigada, Cachoeira. Boa tarde, meu nome é Sônia Santos, eu vim de Macaé para participar desse encontro, não pude chegar antes, realmente só a partir de hoje. Para mim, muito importante ouvir essa mesa, porque a questão da mediação é uma situação também que agora eu me encontro. Eu estou como coordenadora de igualdade racial de Macaé. Me tive muita vantagem na UF, porque eu fiz meu mestrado aqui em literaturas africanas, também fiz meu doutorado na UFRJ em literaturas africanas. Trabalho já nessa cidade há uns 20 anos com literatura. E aí eu fui convidada, fui intimada praticamente por uma pessoa de uma comunidade chamada Lazaredo, que queria resgatar o jongo macaense. Jovens, duas jovens. Lá tem muita história, porque é uma comunidade que foi feita em cima de um cemitério. Né, um cemitério que era o de pessoas doentes, assim, muito doentes, um cemitério específico de pessoas com hanseníase e pessoas indigentes da cidade. Depois passaram uma máquina e aí construíram uma comunidade ali, onde eles falam que tem muita história foram muito desprezados, porque inclusive não tinha saneamento, e eles eram considerados também como Morro da Titica, porque eles tinham que pegar tudo em latas e eram muito discriminados. Até hoje se sentem muito assim. Então queriam que o jongo trouxesse para eles alguma coisa mais positiva. E eu fiquei muito emocionada com aquela história, achei que, veio para minha mão, vou ter que defender isso. Né? Por isso eu estou aqui, pedindo ajuda.
tá? Toda a comunidade de jongueiros daqui, Pontão de Jongo, pedir ajuda para a gente resgatar essa história. Porque a cidade de Macaé é conhecida como a cidade do petróleo. Fiquei muito feliz de conhecer o professor, já ouvi falar do senhor. Fui até Quissamã também, conheci algumas pessoas lá de Quissamã e vi alguns pontos de Quissamã que falam desses jongos de Macaé. E fala, eu fui na Aroeira, né, de trem, voltei a pé, Aroeira, se Deus quiser, porque eles vinham de Quissamã, dançavam numa grande Aroeira. E é nesse lugar da Aroeira, eu fui para a rua, eu não tenho equipe, eu não tenho nada, é um período, vocês sabem, eleitoral, e que essas coisas, né, estou eu sozinha, que não estou mais sozinha, que eu estou com todos vocês, tá? E eu fui sozinha, falei, vou botar o jongo na rua. Então comecei a conversar com as pessoas, falar, e as pessoas, vão embora botar o jongo na rua, animado, vai ter jongo. Quando chegamos na rua, em frente a um CIEP, conversei com os professores, vamos fazer em frente ao CIEP para a escola abraçar essa questão. As pessoas do jongo ficaram com vergonha de dançar. É macumba. Isso é coisa de macumba, eu tenho a minha origem, não sei o quê, eu fui criado na igreja, é ou não é? Na verdade, a gente fez uma oficina de jongo grande, e a gente agora, dia 29, vamos fazer uma nova oficina de jongo, dia 22 e dia 29, mas dia 29 é uma oficina com fogueira, o jongo de Quissamã também vai participar conosco. Nós descobrimos uma escola em Macaé, que o rapaz era de Quissamã, e ensinou a dançar o fado africano às crianças, e ela está trazendo para a praça esse fado africano. E nas pesquisas, o encontro com as jongueiras, filhos de jongueiros dessa comunidade, descobrimos que Macaé também tem o fado africano. Era dançado no Engenho da Praia. Então é preciso a gente estar aqui hoje para fazer esse resgate, documentar tudo isso, né? É preciso conhecer mais a Eliane, né, do Pontal, viu? Porque precisamos conversar e dizer que a mediação é muito difícil. Porque na medida que você chega, ela pergunta, por que está me procurando? As pessoas ficam com medo. Por que isso agora? E do outro lado também tem assim, a questão da pessoa que vai, ela tem que falar mais um nós, né? Chegar, conversar, dialogar. Quando a gente tem uma certa experiência ou intencionalidade, a questão da intencionalidade, as coisas parecem que ficam mais próximas, mas mesmo assim ainda é muito difícil. Aprendi muito com a mesa, a questão dessa mediação, do cuidado com ela, que não é só a mediação com as pessoas do local, mas também o mediador com o poder que ele representa. Porque nem sempre o poder que ele representa está querendo muito aquela ação dele, está querendo uma outra ação dele. E ele tem que ficar ali brigando às vezes com os dois lados, às vezes, não é? Para ser entendida dos dois lados. Bem, acho que é mais uma mesa que nós passaríamos aqui, teremos que fazer outro seminário para discutir essa questão, né? Porque, assim, até o motivo dessa mesa, a questão da mediação, que é o papel que a gente faz, né, como universidade, e eu acho que essa mediação ela acontece de diferentes formas em vários níveis, né? Tem uma mediação, por exemplo, no papel do Pontão, com as comunidades jongueiras, que é uma mediação técnica, né? Ela é técnica, assim, a partir do trabalho das diversas áreas da universidade que se envolvem. Ela é, como a Alessandra, onde a gente estava conversando, falou muito bem, da Fundação Euclides da Cunha, que, por exemplo, a gestão administrativa, financeira, é quase como se fosse assim, um serviço, né, que é prestado pela universidade, mas que é decidido coletivamente pelo Pontão. Existe uma mediação política, né, que em alguns momentos ela é necessária, porque assim, aquele exemplo da reunião que a Alessandra colocou aqui, o trabalho do Jongo Dito Ribeiro na Fazenda Roseira, por exemplo, né, até o papel da Unicamp, a prefeitura nega a utilização desse equipamento público, a cessão desse equipamento público a uma associação jongueira negra. Por quê? Né? Nessa reunião que nós tivemos que ter em Campinas, a proposta era a seguinte: quem vai assumir a gestão da fazenda é a Associação Campinense de Letras. A Unicamp vai construir uma biblioteca temática, né, de estudos africanos,
na fazenda. E a Associação do Jongo vai fazer a gestão das atividades culturais. Ou seja, né, vai ficar tocando o tambor. Essa associação que assumiu, que não deixou destruir, que não deixou demolir, né, e que tem a gestão de um ponto de cultura, tem a gestão de projetos, que tem toda a qualificação para gerir o espaço da fazenda, até hoje a prefeitura não cede, né, não faz a cessão desse equipamento para a Associação Jongo Dito Ribeiro. O nome disso é racismo, né? Esse é o nome do problema. E aí são necessárias outras mediações. Né, como tem acontecido, a gente tem tentado, a mediação do IFAM, do MINC, enfim, da Palmares, né? Eu acho que esse é um outro tipo de mediação. Agora, o Sandrone, quando estava falando, ele falou assim, eu acho que tem características que não são só do pesquisador, do doutor, do antropólogo, mas características pessoais que se fazem na nossa própria trajetória de vida, né? E aí fez referência a essa capacidade de mediação com uma formação política. E que o que a gente tem conversado também nesse coletivo do Pontão, que o que a gente tem feito é política, é uma organização política, e a gente precisa ter essa formação, que eu acho que a grande questão, às vezes, para a gente também o papel é muito difícil, da mediação. A gente fica assim, até onde a gente vai? Né? Até onde a gente vai? Onde a gente se mete? No que a gente interfere? Como é que se dão as decisões nesse coletivo? Mas eu acho que, na questão do patrimônio imaterial, os próprios detentores precisam cada vez mais, né, se articular politicamente, porque tem um outro tipo de mediação, e aí é essa questão que eu coloco para a mesa, que eu acho que tem um outro tipo de mediação que o trabalho do Javier também traz, né, faz a gente pensar, que é a econômica, né, que são os interesses do mercado quando essas manifestações se tornam patrimônio imaterial e quando a gente começa a ter as ONGs, as instituições, porque as mediações, como a gente viu, e as articulações, elas podem ser de cima para baixo, de baixo para cima. Acho que o Rosildo, quando fala assim, a mediação se dá na roda, é horizontal, é esse exercício que a gente tem que fazer. Mas também tem hoje, e o Rosildo fala assim, não é porque uma pessoa entra na roda e que passa a fazer parte de um grupo de samba que ela é sambadeira ou sambador, né? Então, assim, isso traz algumas questões, por exemplo, e o maior exemplo é o que a Sônia trouxe agora, né? O resgate de novos grupos, esse processo de resgate que a gente começa a ver acontecer, que em algumas comunidades é a própria comunidade que quer resgatar. Em outras são agentes externos. E assim, e como é que se dá essa relação com essa mediação econômica, esses interesses de mercado, que muitas vezes vêm e transformam as comunidades, as manifestações, em mercadoria, né? Aí é o projeto que eu vou conseguir para você, é o dinheiro que eu vou trazer para a comunidade, é o que eu vou financiar, né? É o que eu vou fazer para você e não com você. Então, eu queria só levantar como é que fica essa questão também dessa mediação econômica. Eu gostaria de deixar um pouco para a apresentação do livro, que é mais ou menos o tema, mas eu não sei se alguém da mesa quer fazer alguma colocação mais específica sobre, porque aí já entraria um pouco na parte da tarde para que eu, digamos que é um pouco a parte que não aparece nas discussões do patrimônio, que é esses agentes
inclusive universidades, ONGs, pesquisadores, que um pouco aparecem em cada caso, não? Eu acho, falando da professora Sônia, essa coisa está aí posta, né, para o pessoal do Pontão do Jongo. Eu acho que é o papel também nosso, é esse, né? Saber onde tem os nossos e ir lá ver de que forma é que a gente pode colaborar. Eu acho que o pessoal do Jongo está aí, Mônica, Elane está aí. Quando assume esse papel de coordenar Pontão, de coordenar patrimônio, é isso, né? Agora é mais uma coisa para colaborar. Com certeza eles vão ajudar. Com a questão dessa outra mediação que a Elane coloca, bom, falando assim, a Associação do Samba, a gente tem uma questão que ela é muito séria. Diferente do Jongo, a gente acabou tendo também que pegar a carga de assumir tudo, né? De ser advogado, contador, pai de santo, mãe de santo, de ser tudo, porque a gente acabou não ter esses outros olhares, esses outros apoios diferentes do Jongo. O Jongo, a gestão financeira, né, tem uma instituição que cuida, tem a universidade que cuida da questão burocrática, e os jongueiros ficaram mais soltos para, né, de fato, assim, e a gente assumiu desde escrever o projeto, desde abrir a página do Siconv e colocar o projeto, até levar os 12 meses e depois mais 3 meses para prestar conta, e toda hora respondendo uma coisa lá que vem do DPA, do setor de prestação de contas do IFAM. A gente assumiu toda essa responsabilidade, né? Então a gente não tem... O advogado que a gente conta é um parceiro nosso de lá, um amigo. O contador também é um amigo. O médico, o dentista, tudo é pessoas que a gente vai lá e bate na porta pedindo. E com essa questão da finança, a gente teve nessas rodas, né, dizer aos sambadores assumir isso, e quando a gente conversa com eles, a gente também explica que para que isso tudo seja mantido, a gente precisa ter grupos de sambadores que estejam atentos na hora dessa captação, né, na hora de conseguir esse recurso, né, porque quando a coisa ela funciona, né, a professora Yolanda começou aqui dizendo, eu aqui, quando a Elane me falou dessa coisa do Pontão do Jongo na universidade, eu não acreditei muito, né? Esse foi o sentimento de todo mundo, né? No samba de roda não foi diferente. E aí, nas conversas que a gente tem informalmente, eu converso sempre conversando com a Alessandra Lima ali e Natália, a gente falando dessas coisas, a gente tem que estar o tempo todo, por conta disso, tendo os embates, né? Tendo os embates, que vai desde somente da questão do samba, como também ampla. A Casa do Samba está numa cidade que é conhecida por todo mundo, né? Santo Amaro, famosa, mas os atores mais famosos daquela cidade, né, sobreviveram, muitos deles por conta dessa construção musical, que é da região do Recôncavo, e que ainda assinaram uma carta contra as cotas. Mas quando a coisa funciona e dá certo, eles tentam impedir que os detentores continuem. Né? Eu não queria falar dessas coisas, mas eu vou dar esse exemplo. Santo Amaro, no ano de 2009, assumiu a prefeitura um grupo político e que o secretário de Cultura da cidade é da família Veloso, Rodrigo. E o primeiro ato foi mandar uma equipe da secretaria na Casa do Samba para dizer onde era que ia funcionar a secretaria. Que ia colocar divisória aqui, aqui vai ser departamento disso. E a gente nem sabia, né, por quê, mas eles entraram, foram lá dizendo aqui vai ser o departamento de culturas populares, aqui vai ser não sei o quê, tal, mas sem dialogar, porque ele imaginou que seria fácil por conta, né, desse poder que eles sempre tiveram. E aí a gente começou essa briga, né? Pô, deu certo, está funcionando, agora eu quero, né? Agora eu quero. E quando entra essa questão dessa outra mediação,
que é financeira, que é política, aí as coisas são realmente sérias. A gente tem que estar o tempo todo dizendo que nós somos capazes, o tempo todo, né? Por isso, talvez, que a gente no movimento, a gente não relaxa, a gente fique 24 horas, né, acordados, por conta, a gente tem que estar o tempo todo, e seria uma série de que eu poderia dar vários exemplos aqui de que toda hora a gente está nesse embate lá com a nossa gestão. Mas, enfim, eu acho que essa mediação também se dá nesse campo. De um lado, no centro, a SEBA, que também é composta por detentores, os sambadores, que a gente está ali para gestar por conta deles, e as outras instituições aí do outro lado, a gente fazendo essa mediação, que é econômica, que é política, né, que é cultural também. Então, é um papel que a gente assume. Eu estou há 5 anos dizendo que vou sair desse negócio, que não aguento mais, mas pô, a gente assumiu e tem que estar até para fazer isso mesmo, até quanto a gente conseguir. Mas são inúmeros os problemas que a gente enfrenta com essa questão de assumir essas responsabilidades, que como ela foi, da forma que ela foi começada, a gente está o tempo todo, né, e no embate para dizer que o momento é outro, nós estamos em outra situação. Mas eu acho que nós vamos conseguir. Eu queria finalizar, agradecer mais uma vez e colocar à disposição para que, se a nossa experiência colaborar, estamos sempre à disposição do coletivo do Jongo para estar aqui presente. Eu só queria rapidamente dizer que eu acho que esse tema da mediação realmente é um tema que dá muito pano para a manga, é um tema importantíssimo nessa questão do patrimônio material, onde talvez a gente vai encontrar mais casos parecidos com o samba de roda do que parecidos com o jongo, no sentido de mais casos onde talvez as primeiras iniciativas não vão partir tanto da comunidade, como vão partir ou de pesquisadores ou de agentes do Estado que ouvem falar dessa possibilidade da patrimonialização muitas vezes antes do que as próprias pessoas que fazem, né? Então isso gera uma série de situações difíceis de lidar para se chegar onde se chegou no caso do samba de roda, ou seja, de você ter uma assembleia elegendo uma associação ativa, funcionando, com assembleia de mais de 1000 pessoas, etc., né? E só para ilustrar a dificuldade desse tema, eu queria mencionar brevemente uma coisa que o Rosildo falou, na qual eu tenho uma avaliação diferente da dele, né? Mas onde justamente eu nunca pude conversar isso com ele, a gente começou uma conversa agora e não vai poder continuar muito, mas na sequência eu espero que a gente possa. Ou seja, quando ele menciona que os pesquisadores queriam continuar com o procedimento de cima para baixo, né? E que foi necessário uma certa agressividade até para poder assumir a coisa e que eles não se metessem mais, vamos dizer assim, né? Não se metessem tanto, ok. Mas, em todo caso, enfim, até onde eu participei do processo, né, eu sempre tive a avaliação de todos os pesquisadores que estavam ali como sendo pessoas que queriam que os sambadores assumissem a história, né? Só que isso não é tão simples, justamente. Não é tão simples porque não existia antes uma associação já constituída. Na realidade, houve um empurrãozinho, o que eu chamo de um empurrãozinho, né? Outros podem até achar que foi uma intromissão e tal, mas eu, parte da história, chamo de empurrãozinho. Agora, quando você dá um empurrãozinho, até onde ele é empurrãozinho, até quando ele vira um empurrão, até quando ele vira uma intromissão. Isso é um negócio dificílimo de avaliar, não tem uma resposta pronta para isso. Então, o Rosildo pode ter uma avaliação diferente da minha, e a gente só vai chegar numa conclusão que pode chegar algum dia a melhores práticas, né? A gente chegar ao que seriam as melhores práticas através de conversas como essa, né? Sobre como é que se dá essa mediação, qual a melhor maneira de fazer. E assim por diante. Então, bom, é só para uma sugestão de quanto essa discussão é rica, às vezes difícil, e quanto ela merece continuar. Era isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e para contribuir um pouco que esse exemplo da Fazenda Roseira perpassa em diversas comunidades em pontos diferentes. Então, falar da Fazenda Roseira nessa mesa é possibilitar
que a gente possa pensar algumas das dificuldades, mas se a gente pegasse cada uma das comunidades aqui, a gente ia encontrar exemplos semelhantes. Por exemplo, nós chegamos aqui na segunda, porque eu estou fazendo parte da comissão de organização, e o Rogério recebeu um torpedo, alguma coisa, porque lá em Miracema ele conseguiu um terreno, mas que o terreno está tendo problema porque tem gente querendo ocupar o terreno que ele conseguiu. Então, assim, Eva é ponto de cultura e não conseguiu resolver a questão de lugar para fazer o ponto. Então, são diversas coisas que acontecem e que seria bastante interessante que esses diálogos como esse, para pensarmos soluções, fossem feitos através dessa mediação. Muito obrigada. Eu apanhei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu quebrei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu lavei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu ralei o coco, Caxinguele tá me e olhando. doce de coco, Caxinguele tá me olhando. e lajá de coco, Caxinguele tá me e olhando. cuscuz de coco, Caxinguele tá me e olhando. esquindinho de coco, Caxinguele tá me e olhando. bala de coco. Caxinguele tá me olhando. Ai, meu Deus do céu, Caxinguele tá me olhando. as minhas crianças, Caxinguele tá me olhando. olha o João Guaí.